são os trovadores? Por que eles são importantes para a história e a evolução da música ocidental? Nós vamos falar sobre isso hoje aqui neste canal. Oi, eu sou Simone Leitão, eu sou pianista. Amo falar de história da música e gosto de aproximar as pessoas da música clássica. Aproveite que você está aqui, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Trovadores. A gente fala trovadores, mas eu vou ter que usar algumas palavras em francês, gente. Porque essa forma de cantar, de fazer poema cantado, eu conto um pouco a história disso num vídeo aqui que eu falo como começou a canção de amor. Mas essa arte começou no sul da França, muito ligada, extremamente ligada, 100% ligada ao cavalheirismo que vem das cruzadas, tá? Então, Guilherme IX, que foi o primeiro trovador, lembra que eu falei da história dele de novo aqui nesse vídeo? História bem legal. Pois é, ele tava lá na sua corte em Aquitânia, Aquitaine, e lá eles falavam uma outra língua que chamava Languedoc, que era a língua de ouro, que eles chamavam. Era uma língua muito mais poética, muito mais cheia de criatividade para descrever o amor do que a do norte. Então ele precisava contar, porque ele era em si um trovador, e ele precisava contar as histórias dele, e ele era muito engraçado, porque nas músicas, nas canções dele, ele cantava não só das coisas que ele conseguiu, mas das coisas que ele não conseguiu. Ele gostava de fazer autozoação. Pois é, precisava ele de músicos para o acompanharem, certo? Pois é, nas cortes do sul da França, do norte, da onde fosse, sempre, isso nós estamos falando, gente, do século XII, tá? Século XII, vamos lá. Início do século XII, 1100 e alguma coisa. Eles precisavam de músicos para acompanhar esses aristocratas, esses senhores feudais que cantavam, tocavam mais ou menos bem, então eles precisavam de músicos. Sempre nessas cortes passavam por ali músicos ambulantes, que iam de cortes em cortes, né? Imagina você tá ali naquele castelo no meio do nada, né? E precisando lá, não tem Spotify, não tem nada disso, precisa de uma festinha. Pronto, chegaram os músicos. Gente, chegaram os músicos, vamos lá, vamos fazer festa, vamos fazer baile, vamos fazer tudo, vamos cantar, vamos lá, vamos dançar. E aí esses músicos ficavam ali. Daqui a pouco eles iam pra outro lugar, pra outro castelo e outro castelo. Pronto. Foi chegando uma hora que os próprios senhores feudais e as damas começaram a fazer música, poesia, cantar. Então eles precisavam que a corte tivesse músicos permanentes. Aí esses músicos permanentes foram criando o primeiro núcleo de músicos de corte. Lembra que eu já falei algumas vezes que durante muito tempo, muitos séculos, o músico instrumentista tinha dois tipos de trabalho. Ou ele trabalhava para a igreja, ou ele trabalhava para a aristocracia, para os senhores. No caso aí, a gente ainda tá no feudalismo, né? E assim ele teria um pouco mais de segurança e ele podia crescer mais na sua arte, no seu instrumento e tudo mais. Pronto, continuando. Esse cara, Guilherme IX, guarde esse cara. Ele era avô desta mulher. Guarde esse nome. Eleanor d'Aquitaine. Aquitaine é a região. Sabe assim, Leonardo da Vinci? O sobrenome dele não é Vinci. Vinci é a cidade de onde ele veio. Ele era o Leonardo. De onde? De Vinci? Se, por exemplo, eu se me chamasse seria Simone de Caratinga. Mudaram o tempo, mudaram seus tempos, eu tenho um sobrenome. Naquela época, não. As pessoas tinham o primeiro nome e de onde eles vinham ficar, assim, eles ficavam famosos. Por exemplo, Eleanor d'Aquitaine era essa grande mulher do período medieval. Realmente ela fez história. Eu vou ter que fazer um vídeo só dela, mas eu vou contar rapidamente quem ela foi aqui. Ela nasceu no início do século XII e ela morreu no início do século XIII. Ela viveu mais de 80 anos, teve uma vida bem conturbada. Ela era neta de William IX. Como ela foi neta dele e por que ele era mais importante para ela do que o pai dela, essa é uma outra história. Mas basicamente ela foi criada nessa corte do amor. Só pra você ter uma ideia, o avô dela era amante da avó dela. A avó dela não era casada com o avô dele, do avô dela. A avó dela não era casada com a avó dela. Não. A avó dela não era casada com o avô dele. A avó dela tinha um casamento, o avô dela tinha outro casamento. E eles eram amantes. Para eles reunirem os seus sangues, eles resolveram casar os próprios filhos. Então, o filho dele casou com a filha da amante dele. E o resultado desse casamento foram vários filhos, entre eles Eleanor. Só que os pais morreram e ela foi criada por esses dois avós quentes.
E ela foi uma pessoa muito preparada e muito ligada a essa corte de amor, as canções de amor, toda aquela poesia, toda aquela corte de protocolos, de certa forma, de cortesia, de cortejar a mulher. Lembra que eu falei disso? Essa mulher, mais tarde, casou-se com o cara que foi um dos reis da França. Mas a França, na época, a França era pequenininha, porque a que tem, que é do sul da França, é ali que tinha o poder. E ela era a mulher mais... Ela chegou a ser a mulher mais poderosa da Europa. Porque ela casou com esse cara, teve 2 filhas com ele, não gostou dele não. E aí, quando ela tinha 30 anos, ela seduziu o próprio primo, que tinha 19 anos, e casou-se com ele. Ele era 11 anos mais novo que ela, mas eles tiveram 8 filhos. Esses 8 filhos são chamados os Plantagenets. Entre esses 8 filhos, tem o Ricardo Coração de Leão. Sabe o Ricardo Coração de Leão? Pois é, ele é filho dela. Ela era motivo de amor e adoração de todos os trovadores, porque além dela ser neta do primeiro grande trovador feudal, ela também fazia esse papel de mulher de alta estirpe, forte, vencedora, aquela mulher que ninguém consegue segurar. Pois é, você tem uma ideia, ela anulou o primeiro casamento, ela deu um jeito do Papa anular, mas assim, ela mandou milhões de cartas pra ele, até ele conseguir anular, pra ela poder casar com o segundo marido, com quem ela teve 8 filhos. Mais tarde, ela pegou os filhos e tentou destronar o próprio marido. Esse marido era rei da Inglaterra e ela era rainha daquele parte todo do sul ali. Bom, fato é, ela sempre patrocinou esses trovadores. Em algum momento, por conta da última cruzada que aconteceu, que deu tudo errado, que foram 20 anos de matança, e finalmente os franceses e alemães pararam de invadir a Terra Santa porque eles foram humilhados, ela já tinha morrido, mas por conta de ela entender que essa arte de cantar os Songs of Deeds, né, que a gente fala em inglês, o chanson de geste, a canção de atos, juntamente com as cortes de amor, essa arte de cantar e trovar, contar essa história em poesia, era tão cuidada, ela foi tão cuidada por Leonardo Aquitaine, porque ela levou tudo isso para o norte da França, o que salvou essa arte. E mais tarde, essa arte influenciou toda a Europa com o que a gente chama hoje de canção, e cada país tinha uma forma de cantar e uma obsessão do que eles iam cantar, entende? A gente acha, gente, que as coisas chegaram na gente porque elas sempre existiram. Não, elas não sempre existiram. Teve várias coisas que aconteceram para que essa forma de cantar, de contar a história através de uma canção, chegasse até nós, fosse construída e chegasse até nós. Então é isso, se você gostou dessa história, curta, comente. Tem alguma coisa aí que você achou que faltou eu falar? Coloque aí, que a gente pode falar de novo. Existe algum conhecimento que eu trouxe pra você que te ajudou muito a entender mais as coisas e a nossa sociedade ocidental hoje, como nós a entendemos? Por favor, comente aí também. Um beijo e até a próxima!